Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Conselho de Atena, dessa vez o nosso quarto episódio, depois dos 3 primeiros muito bem sucedidos, beleza? O nosso último programa foi muito bem mais uma vez. Queremos, como sempre, reforçar o agradecimento sobre o apoio de vocês, as participações, os comentários, a divulgação. Muito obrigado mesmo ao apoio que vocês andam dando ao nosso Conselho de Atena, beleza, pessoal? E hoje, continuando nessa onda de temáticas, de coisas diferentes que a gente quer trazer, de discussões novas para Saint Seiya, hoje a gente vem com um tema um pouco diferente que alguns de vocês podem até estranhar, que é a influência de Saint Seiya na China, ou melhor, a influência da China em Saint Seiya. O quanto a China tem impactado na produção de Cavaleiros do Zodíaco, nos produtos, em que eles estão se metendo, o que está vindo da China para fazer com que Cavaleiros tenha algum tipo de novo sucesso ou renascimento, de que forma esse mercado chinês está realmente impactando a nossa amada franquia, beleza? E hoje estamos aqui com Felipe do canal Mundo Seiya, Guilherme do Mundo CDZ e Felipe também da página Mundo CDZ também. Meu povo, vamos lá. Hoje acho que é um assunto... É um terreno um pouco esquisito, acho que pra todo mundo, né? Todo mundo tem que fazer algum tipo de pesquisa, alguma coisa pra tentar entender. Não é muito fácil a gente conseguir todas as informações possíveis da China. Tem muita coisa que é um pouco obscura, tem coisa que cai no mundo da pirataria, tem coisa que tem diferenças territoriais, né? Dá pra falar de China, Taiwan, Hong Kong, todo um contexto geopolítico que não nos cabe. Mas a China, sem dúvida, tem sido o mercado que mais tem impactado o Saint Seiya, na minha opinião, pelo menos de 2010 pra cá. Então, vou puxar alguém pra falar, pra ver se a gente começa a desenvolver a nossa discussão. Como é que você, meu amigo Felipe do canal Mundo Seiya, tá enxergando essa influência da China nos últimos anos e como a China tem se apresentado pra Cavaleiros do Zodíaco no ano de 2025 e pros próximos anos, agora 2026, que é quando esse episódio deve sair também? Eu acho que a China sempre teve presente em Saint Seiya. E o Kurumada mesmo já falou em entrevistas antigas que eles perderam muita grana na China porque eles ficaram enrolando para licenciar, não fazia e tal, e os caras pirateavam sem dó, né? Chegava carta de chinês lá na Shonen Jump, né? E os caras liam um mangá pirateado na China e mandava carta pro Japão, foto daqueles cos pobres sem vergonha de papel que eles mandavam, tá? Então, assim, desde sempre, né? E hoje a gente tá vendo jogo chinês, cada vez mais boneco chinês lançando, em velocidade alta, e a galera comprando preço bom, atingindo o mundo inteiro. Jogo chinês aí, a Bandai até arregou. Tá? Então, assim, tá assustador. Tá? Seu merda! Tá extremamente assustador. Acho que a competitividade da Blockkeys é algo que tem chamado muito a atenção de todo mundo e acho que tem impactado muito esses canais de colecionismo. Citando alguns, como o Club Revolution, eu ando vendo muitos conteúdos do Diorama Reviews também, e eles têm feito muitas coisas envolvendo Blockkeys. E acho que muito mais do que envolvendo produtos da Bandai, principalmente. A Bandai vive muito de relançamentos hoje em dia com Cavaleiros. Relançamentos, repinturas, fazem bonecos que já foram lançados outra vez, não são nem relançamentos, porque nem numa nova linha eles inventam de fazer. Eles só relançam o boneco mesmo, e é isso, sabe? Então, a competitividade da Blockkeys impressiona, e acho que os jogos, principalmente, têm impressionado. Não só pelo volume, ou seja, pela quantidade de jogos que tem existido no mercado, mas principalmente por como eles conseguem ter jogadores. Muito. E o interesse dessas empresas é algo que tem chamado muito a atenção também. A Tencent, a Wanda Cinema. Como é que você tá vendo isso aí também, Guilherme? Olha, para começar pelos bonecos, né? Vocês citaram os Blockkeys e os Clothmiths, né? Isso eu acho que é a parte mais aparente dessa tomada de assalto da China com Saint Seiya, né? Vocês falaram que, pô, os Blockkeys, por exemplo, eles estão com uma qualidade absurda, né? Primeiro que eles se parecem muito com os Clothmith EX, pela linha Champion Class, né? E eu mesmo quero comprar o Seiya da Champion Class, até para deixar no trabalhinho ali comigo e tal, na mesa do meu trabalho e tal, muito bacana. E os jogos, cara, assim, eu sinceramente ainda não jogo nenhum jogo mobile por não gostar de jogos mobile, mas eu reconheço que a China tá tomando muito mercado de jogos mobile com CDZ. Teve aquele Sensei Awakening, correto? Que é da Tencent, não é? Perfeito. Então, a Bandai também tá investindo muito nos jogos mobile para tentar pegar o público chinês também, não é? Mas já dropou. Já dropou.
Já dropou. Então, assim, a parte mais forte atualmente com Saint Seiya são os jogos e os bonecos, né? Os itens. A parte de anime, vocês conseguem me lembrar algum anime que fez mais sucesso na China do que no Japão? O anime Saint Seiya, algum spin-off? Soul of Gold. Soul of Gold? Sou- O filme Eu live tenho action. documentado aqui, na época que eu tentei tornar o Senseiya Blog, eu tinha um site chamado Senseiya Blog, tá? Onde eu publicava a nossa fanzine, tá? Só que aí eu tentei postar notícia lá e eu acabei de achar, né, uma matéria que eu fiz na época que dava para ver os números de views, né, da China, né? E assim, gente, assim, boa parte das views do Soul of Gold foram lá. Depois eu continuei vendo essas views na época que dava para ver, porque hoje não dá mais. Pelo IQI, né, que chama o site chinês lá? IQI. Aí Pior que eu pegou. não sei, pior que eu não sei. É IQ. É porque eu nunca. É muito confusa a pronúncia do site do YouTube chinês, né? IQIYI, nome do site, né? E assim, com 2 episódios lançados lá, eles tinham 2,5 milhões de views. Olha isso, só na China. Só na China. 2 episódios lançados. A matéria que eu fiz é quando tinha lançado 2 episódios só. Entendeu? Caramba. Claro que o Soul of Gold tem um sucesso rápido, né? E eu lembro que no primeiro episódio, o Brasil, ele estourou. Eu não sei se vocês lembram das matérias aqui, que o Brasil Lembro. despontou. Sim, Mas lembro. aí, passando o tempo, a China foi chegando ali, né? Arrebentou, cara. O Love Gold foi gigantesco na China. E o filme live action, ele de fato saiu na China ainda? Ou não Não. saiu ainda? Ainda não. O... Tudo na China é uma questão de. Existe uma demora muito grande para licenciamento, tem toda uma burocracia lá de cinema, até de censura às vezes. Então lá é um pouco complexo também. Mas você estava citando, por exemplo, os jogos mobile, mas a China saiu na frente com um jogo para PC de Cavaleiro do Zodíaco também. O falecido Saint Seiya Online, ele nasce na China. Que veio aqui pro Brasil em 2017 pela Game, se eu não tô enganado. É isso Muito mesmo. bem lembrado, muito bem lembrado. Eu cheguei a jogar o Saint Seiya Online, pô, me diverti, achava muito da hora, muito legal. É uma pena que não foram pra frente com esse jogo, porque tinha muito potencial. Mas ali você já viu que... Foi o que, 2010 isso aí? Quando O problema lança 2010. É, O 2011, eu problema acho. dele é que ele saiu da China, ele já tinha sido encerrado lá. É, isso. Ele Então, sai pela Perfect World lá, né? Se ele e veio pelo tivesse Brasil pela lançado Level ao Up, mesmo tempo, mas, ou pelo menos próximo ali, né? Na Ásia e na América Latina, talvez com o gás da América Latina ele poderia ir um pouco mais longe. Sim, sem dúvida Mas ele nenhuma. já tinha encerrado. Sem dúvida Aí não nenhuma. tinha Então, jeito. mas aí você já viu que na parte dos jogos, o mercado chinês já começou a tomar um pouco de CNC desde o CNC Online, É, né? Sim. E aí depois foram descobrindo a mina de ouro dos jogos mobile anos à frente e foram tomando de assalto. Hoje em dia a China, nossa, tá muito forte com Cavaleiros. e vocês percebem. Isso até me... Desculpa interromper, isso até me Sim, levanta sim. uma questão, porque assim, a gente sabe que o japonês só se importa com o japonês, em questão de lançamentos. Ah, mas vou citar aqui o The Lost Canvas. O The Lost Canvas fez mais sucesso na América Latina do que no Japão. Mesmo assim, vamos cancelar The Lost Canvas porque não fez sucesso no Japão. Entendeu? Agora, com o mercado chinês muito forte com Saint Seiya, é possível em algum momento a Toei tentar priorizar o mercado chinês para algum anime? Ó, pra poder direcionar e pra todos nós temos um bom tempo de fala, vou pedir pro nosso amigo Felipe responder essa. Felipe, mundo CDZ. Veja só, o que eu acho de tudo isso, né? Eu vejo que essa preocupação, né, da China com o Saint Seiya está diretamente relacionado com a geopolítica do país, né? Eu sei que foi falado aqui no início que não nos cabe essa perspectiva, mas a gente não pode fugir de tudo isso, né? Perfeito. A China é um país que vem crescendo muito nos últimos 25 anos, né, de 2000 para cá. E no início a gente via um país que se dedicava apenas à fabricação de produtos industriais básicos e com o passar do tempo vai evoluindo na questão da tecnologia, na questão da cultura, né? Então ela quer potencializar esse lado cultural, né, de cinematográfico, de animes, do mundo geek de uma maneira geral.
E é muito bom que Saint Seiya tenham esse privilégio de agradar os fãs chineses, né? A gente está falando aí de um mercado de mais de 1 bilhão de pessoas, é o país mais populoso do mundo. Então a gente só tem a ganhar com tudo isso, na verdade, né? Então, respondendo a pergunta, eu acho que a Toei ela seria até burra de não olhar para o mercado chinês ainda mais agora. Então, num mundo cada vez mais globalizado, onde as pessoas consomem cada vez mais produtos de outros países, não vejo com bons olhos você se deter apenas ao Japão, por exemplo. Então, é interessante que a Tencent, a Toei e outras grandes empresas aí da indústria, elas olhem para o mercado chinês, olhem para o mercado americano. Quando eu falo americano, é da América da maneira geral, que isso inclui a gente também, não apenas os Estados Unidos, obviamente. Então, eu vejo com muitos bons olhos e vejo um futuro até que promissor para a Saint Seiya nesse sentido, né? Eu acredito que, por enquanto, como o Demian falou, por questões de licenciamento, por questões até de censura, a gente fique apenas, muitas vezes, em brinquedos ou em jogos, mas quem sabe no futuro a gente evolua um pouco mais e quem sabe a gente não tenha Saint Seiya na China e em outras mídias, né? Em mangá ou em anime, etc. Né? Eu vejo com bons olhos, mas eu não sei se eu tenho uma perspectiva tão otimista quanto a do amigo, sendo sincero. E aí você diz na sua fala assim, a Toei seria muito burra se ela não aproveitasse as chances do mercado chinês. A minha grande questão é que eu acho que a Toei é burra o suficiente para não aproveitar as chances do mercado chinês. Seu merda! E por uma série de questões. A gente sabe que existe uma tensão entre China e Japão, por N fatores históricos, inclusive e principalmente por conta da Segunda Guerra. Mais recentemente, nós tivemos uma nova tensão entre Japão e China também. Seu merda! Existe um contexto geopolítico novo, a primeira-ministra do Japão falou meia dúzia de asneira lá. Então, como eu disse, não nos cabe falar sobre isso. Apesar de que sim, impacta. Mas eu acho que é o tipo de coisa que dificulta relações. Porque apesar de ter dinheiro envolvido, ainda é relacionamento entre países. E relacionamento entre países é difícil. Da mesma forma como a gente pode falar sobre relacionamento entre países, regiões, porque também é uma questão complicada a respeito da entrada de como o Cavaleiro Zodíaco foi para a China. Pesquisando e algumas coisas e tal, eu descobri que Cavaleiros passou lá. Felipe falou muito bem na fala dele, Felipe Mundo Ceia, sobre eles terem perdido muito dinheiro por muito tempo que demoraram a licenciar. O clássico, Saint Seiya clássico, foi ser transmitido na China em 1992. No mesmo ano que estava sendo transmitido no México, por exemplo. E 2 anos antes de sair aqui no Brasil. Mas o mangá, eu imagino que já tenha chegado lá anteriormente, porque o mangá de Saint Seiya, no final dos anos 80, já era publicado em Taiwan. E Taiwan fala a língua chinesa, é um chinês simplificado, é um outro tipo de chinês, mas existe uma disputa sobre a região de Taiwan que envolve, inclusive, a Guerra Civil Chinesa de 1949. Toda uma outra questão. Mas é a partir de Taiwan que, muito provavelmente, vários desses produtos chegaram à China continental. Certo? Inclusive é até curioso porque tem publicações que você só encontra na China, tem publicações que só encontra em Hong Kong, tem publicações que só encontra em Taiwan. Rise of Poseidon, eu e o Felipe a gente acompanhou isso até mais de perto. Ele saiu, o primeiro país que saiu fora do Japão foi Taiwan, volume 1. A gente acompanhou isso de perto, né? Foi uma coisa que até nos chamou a atenção, né? Foi rápido pra caramba. Muito rápido. Nunca vi uma coisa rápida dessa maneira. Estranhamente rápido. E se eu não tô enganado, Darkwing foi publicado lá também já. Eu não acompanhei. Se não me falha a memória, Darkwing já foi publicado lá. E aí você pesquisa, porque acho que aí a gente entrou numa outra questão. Beleza, eles têm um alto consumo de Saint Seiya, mas eles têm um alto consumo de que Saint Seiya? É o Saint Seiya clássico, que todos nós temos contato também. Eles consomem muito a franquia de um modo geral. Eu vou até passar um pouco a bola pro Felipe Mundo C, porque eu sei que ele tem algumas opiniões sobre isso. Mas só deixando um pouco melhor ilustrado para os amigos que estão aqui comigo, os amigos que estão ouvindo, quase todos os spin-offs estão publicados nessas 3 regiões, tá? The Lost Canvas, Darkwing, Re-Rise, episódio G. O episódio de Assassin está publicado em Hong Kong, se eu não estou enganado.
Delas Câmara, tudo publicado direitinho. Então, Às vezes a gente fica pensando, Damin, por que a Akita faz esse tanto de mangá que vende pouco no Japão? Entendeu? Pô, Darkwing vende tão pouquinho, né? Mas a gente não tem essas informações, né? exato, exatamente. E acho que essa é uma coisa muito, muito interessante. Mas por ordem de preferência, quais são as suas opiniões do que deve fazer mais sucesso por lá, Felipe? Porque eu sei que você tem algumas opiniões pelos jogos online, principalmente. Então, eu vejo assim, eu acho que eles gostam de Saint Seiya em geral, tá? A franquia, tá? E os jogos, eles usam a aparência, as cores do anime, mas os designs, assim, não são tão apegados ao mangá, ao anime clássico, né? Os designs, né? Mas eu não vejo isso como eles preferem os designs do mangá do que o anime. Não sei. Talvez sim, talvez não, mas eu acho que eles não é uma coisa que atrapalha, entendeu? Uhum. Eu acho que o apego deles aos designs do anime é menor do que o nosso. Eu acho que aqui o apego é muito maior. Até porque o contato deles com o mangá e o anime foi muito mais próximo do que o nosso. Entendeu? Sim, Eles tiveram contato e o mangá e o anime ali próximo um do outro. Né? Não foi que nem a gente, que o contato com o mangá foi na outra geração de fãs. perfeito. Praticamente Não na é- outra geração de fãs. Foi só em tudo 2000. que o... E eu acho que esse fato talvez facilite com que eles tenham aceitação de mais coisas, porque eles já tiveram inicialmente aceitação de dois visuais completamente diferentes. Então o jogo chinês ele pode licenciar direto com o Kurumada lá, sem passar pela Toei, né? E eles, o Lens da Justiça e o Tencent não passam pela Toei. O outro passa, né? O Rebirth 2 passa pela Toei. É o X aqui, né? E tem sucesso do mesmo jeito e eles não precisam se preocupar. Nossa, mas sem o design do anime a gente tá ferrado. Não, pode lançar e tá tudo bem. Não é à toa, o próprio bloqueio com as cores do mangá também. Né? Prioritariamente as cores do mangá, prioritariamente estão vendendo igual água. E um visual promocional que apela quase sempre ao mangá também. Sempre com páginas do mangá, com ilustrações do mangá por trás nas propagandas. Sempre muito pautado nisso. E aí acho que a gente chega numa questão que é muito interessante. Eu vou jogar e aí quem quiser comentar fique à vontade. Mas existe uma linha direta aqui que muito, muito interessante na minha opinião, que é a Kurumada Pro fazendo negócios com a China direto. Não tem a participação da Toei. É a Kurumada Pro licenciando e ajudando no Awakening ou no Lendas da Justiça, agora não me recordo, talvez o Felipe possa me ajudar, mas a Kurumada Pro ajudou com o design das armaduras divinas de ouro, por exemplo. No Awakening. Se bobear, eu acho que foi no Awakening. Eu acho que foi no Awakening também. Eu acho que foi no Awakening também. Então, pô, e teve um novo design. Eles não usaram o design do Soft Gold. Não, mas o pior é que a cara de pau dos caras, se eu não me engano, no vídeo de quando eles anunciaram isso, quando o cara foi dar entrevista, lá no fundo tinha as imagens das armaduras do Soul of Gold de referência. Lá no fundo, os caras não tiraram do vídeo, pô. Os caras são cara de pau demais. Mas é por isso até que mudaram o design, pra justamente não se ligarem à Toei, Não pode, os né? visuais Não pode são os ser. designs da Toei, Não pode, né? Isso. Não necessariamente em relação a animes, mas aos outros produtos que vão surgindo, parece que Saint Seiya ela vai se desprendendo mais da Toei, né? Vai tomando outros rumos dentro de outras empresas, né? Então a gente não fica preso totalmente a Toei Animation ou ao grupo Toei, etc, né? A gente vai vendo outras alternativas aí no meio do caminho. Fica saindo do looping Toei e Bandai, né? Agora tem Blockist, tem Tencent, tem várias outras. Será que... Eu vou questionar duas coisas pra vocês aí. Duas coisas. Será que a Toei não tem medo de investir na China e perder o controle da marca? Tá? Entrar de parceira com os caras e se lascar, perder o controle, e eles controlarem mais do que ela. E outra, será que uma empresa de fora, na China, será que o governo chinês não basicamente absorve todo o lucro que ela teria, não? Porque talvez para a Toei seria mais interessante lucrar fora da China, porque às vezes na China o governo chinês come o lucro dela todo. Não sei. Eu não sei como é que funciona o imposto para empresa de fora na China, tá? Não sei. Eu acho que a tua segunda pergunta ela complementa ou meio que responde a primeira.
porque quando se trata de China, basicamente o governo ele vai ter um dedinho ali na participação de quase todas as empresas do país, né? Empresas chinesas de fato. E querendo ou não, alguma interferência das empresas estrangeiras, né? Porque o governo chinês não vai permitir que uma empresa estrangeira chegue no seu país e faça o que bem quer, né? Obviamente eles vão ter alguma interferência nisso. Então, a Toei entrar no mercado chinês, com certeza ela vai perder alguma coisa em relação à sua autonomia ou a lucros ou a alguma outra coisa. Então, esse receio que você falou faz total sentido. Faz total Lembra que a gente sentido. está especulando, a gente não está lá no board Exato, de diretores da Toei, assim, tá? Não tenho certeza. Exato. Eu fico um pouco em dúvida, porque se fosse assim, acho que haveria um receio maior de outras empresas grandes estrangeiras de lançarem suas coisas na China. Eu não duvido que exista, talvez, algum tipo de imposto em que parte de grandes lucros fiquem, de fato, dentro do país. Não duvido que isso exista. Mas aí, obviamente, a gente está falando daquelas coisas de orelhada, né? A gente não tem, de fato, conhecimento a respeito disso. Mas se fosse assim, lançamentos na China não seriam tão importantes para essas empresas. Esse público chinês é importante. Esse público consumidor é importante. Então eu imagino que talvez ele tenha algum tipo, sim, de perda financeira, entre muitas aspas, por um lado, mas a história prova que o ganho junto a esse público é muito maior que a perda. O público, sim. Mas, por exemplo, será que a Toei contrataria um estúdio chinês para fazer Senseiya? Não. Eu acho que não. Não mas, mesmo. Mas aí eu não sei se é por conta de leis do país ou por uma coisa de querer produzir dentro do Japão mesmo. Porque a gente sabe que a China tem vindo muito forte nesse mercado de anime ultimamente. Com animações muito bonitas e que chamam muito a atenção, apesar de ainda existirem animações e produções que pecam em outros aspectos que não o técnico. De enredo, de história, etc. Porque é uma indústria que está crescendo ainda mais nesses últimos tempos. Mas eu não sei o quanto... Pode falar. Desculpa interromper. Eu acho que vale a pena tocar naquele ponto. O Felipe, do Mundo Se Deseja, professor de geografia e tudo mais, ele pode me corrigir se eu estiver errado. Mas tem a questão histórica também entre China e Japão, né? Aquelas mágoas históricas, ressentimentos. Eu acho que essas coisas também afetam decisões hoje em dia no mundo dos negócios. Porque, por exemplo, a China não vai querer que a Bandai, que é japonesa, tenha uma grande parcela de serviços no território chinês. Entendeu? Como vocês falaram, a questão de impostos, questão de tudo assim. Então, acho que a mesma coisa vale para animes, para jogos. Então, acho que isso é um ponto importante de se destacar, porque a China e o Japão ainda não trabalham juntos com Senseiya e por aí vai, porque uma tem medo da outra, uma quer restringir a outra. Acho que o contexto histórico também acho que entra nessa questão, nessa discussão, no caso. Não sei vocês, me corrija se eu estiver errado, por favor. Olha, eu queria abordar uma coisa, né? E eu fiz uma pesquisa rapidamente aqui, mandar até um abraço pro Leandro do Santos de Bronze, que ele cobre muito esse assunto, tá? E notícias que geralmente o pessoal não cobre, né? E ele trouxe algumas informações aqui. Esse ano, Lendas de Justiça é responsável por mais de 75% da receita da Wanda Cinema Games, né? E outra informação também. O presidente da Wanda Film responde perguntas sobre a adaptação cinematográfica de Lendas de Justiça. Olha isso, ó. Ele foi perguntado, né, por um investidor, né, se a empresa tinha planos de levar Lendas de Justiça para as telas do cinema, para as telonas, né? E aí eles responderam: no futuro a empresa desenvolverá ativamente projetos que vinculem filmes e jogos. Eles desconversaram. Isso é meio vago. Desconversaram. Mas você vê, enquanto a gente tem problema, nossa, não investe em Senseiya, não tem patrocinador para Senseiya. E aí você tem lá na China um investidor pedindo para a empresa fazer produção de Senseiya. Investidor pedindo para fazer. Entendeu? Só que ela pode fazer? Nós sabemos que provavelmente não pode, né? Então... A Toei vai brigar muito por isso. Exato. E para vocês terem uma ideia de como tudo isso é muito complexo, cara, vocês falaram aí de uma informação que eu não sabia, mas muito interessante, sobre as publicações em Hong Kong. Hong Kong hoje já não tem mais aquele nível de autonomia política que tinha no passado, né?
hoje já é um território muito mais controlado pela China continental, ao contrário de Taiwan, que já tem uma autonomia significativa. Então, você ter essas publicações em Hong Kong pode indicar alguma coisa, né? Ou pode ser uma porta de entrada, ou pode ser um início de algo ali, não sei, né? É só especulação, mas é algo complexo para se pensar também nesse sentido. Live action da China, vocês lembram? Ah, o da Tencent, o famoso live action da Tencent, sim. Teorizemos aqui. Teorizemos, tá certo isso? Tá, acho que Tá tá. certo, tá válido. É. Vamos teorizemos, tá válido. O que aconteceu? Vocês acham que foi cancelado por causa da pandemia? Ou será que a Toei deu um jeito de cancelar ele? Eu já digo logo de cara, a Toei deu um jeitinho, uma negociação ali pra poder sobressair o live action dela. Às vezes, não sei, a gente não sabe. Assim, porque a partir do momento que você licencia um live action, eu sei que o Kurumada é dono de Sensei, né? Sim. Mas se uma empresa adquire o direito para live action, será que outra empresa pode ao mesmo tempo adquirir direito para live action também? É muito esquisito, né? Bom, isso rende um outro programa, beleza? E acho que a gente tem que fazer isso a respeito sobre essa questão de direitos em Saint Seiya. Isso rende um outro programa inteiro. Mas o que eu imagino, e aí entendo que isso é uma fala carregada de muita ignorância. Mas eu imagino que existe uma diferença entre o licenciamento com a Toei para Saint Seiya e para esses produtos e para o visual e etc. E um licenciamento direto com a Kurumada Pro. Se a gente vê isso acontecendo para jogos, visuais e etc., eu não duvido que isso possa existir também para uma adaptação cinematográfica. Então, por exemplo, se o Kurumada quiser fazer um anime de Saint Seiya, né, sem os visuais da Toei, adaptando a saga do Santuário, Poseidon e Hades em anime 2D para uma empresa chinesa, ele pode? Que a gente entra num terreno muito especulativo, entende? Eu acho que ele teria que romper contrato com a Toei primeiro. Porque eu pensei exatamente isso. Eu acho que a licença Saint Seiya para o cinema, né? Eu acho que em algum momento ele deve ter tentado fazer os dois aí, mas deu problema e ele teve que escolher, e ele escolheu a Toei. Até porque a Toei tá de longa data com a Kurumada Pro também, né? Fazendo anime há muito tempo, tudo. Ficar entre dois, ele vai escolher a Toei mesmo, infelizmente. Mas... sai pra beber com os caras da Toei, lá. O cara sai pro bar lá com o Kezawa lá, pô. Cara, isso não tenha dúvida que já tem amizade entre os executivos da Toei e da Kurumada Pro, não tenha dúvida que tem amizade entre eles, mas essa questão de que realmente não pode sobressair uma empresa na outra, a Kurumada Pro teria que romper o contrato com a Toei para poder contratar um novo estúdio, porque senão daria muito problema. Se a Kurumada Pro contratasse a Tencent, por exemplo, poder fazer um anime, imagina como é que a Toei ia reagir. Eu acho que se for licença separada, por exemplo, a empresa chinesa vai fazer Saint Seiya episódio G. Entendeu? A licença separada. Tá? Agora... Assim como talvez foi com The Lost Canvas e a TMS? Sim. Entendeu? Agora, Saint Seiya clássico, aí não. É porque assim, talvez a gente possa... Pode falar, Felipe. Não, eu ia falar que eu acho que o clássico aí é dominância geral da Toei, não sei nem pra onde ir. Então... Mas eu acho que a gente pode tentar tirar por outros produtos. Por exemplo, a Bloqueia é algo diretamente com a Kurumada Pro. Os jogos são algo diretamente com a Kurumada Pro. A Toei, ela não é mencionada em direito. Em licenciamento. Então, me parece que existe algum grau de separação nessas duas licenças. Mas veja, a Toei não produz brinquedo. Não produz, mas ela dá o licenciamento pra Bandai. Sim. Mas aí, eles não precisam do licenciamento da Toei, do anime da Toei para fazer o brinquedo. E a Bandai não tem monopólio sobre o brinquedo. Sim. Não, até porque para fazer os brinquedos estão fazendo com as características do mangá. Porque ainda tem o mangá e a Kurumada e assim, é safadeza também. Os caras usam a cor do anime, só que não tem como patentear a cor, né?
Não tem, mas a questão acho que é o visual completo do personagem. Não, mas a conta V1 como do versão anime eles não usam completa. não, ó. É verdade, é verdade. V1 do anime não usa não, O V1 do anime não uso. entendeu? Mas Peraí, me perdi um pouco. O avião do anime não usa o quê? Os bonecos chineses não tem a V1 do anime, Não tem. entendeu? Não tem. Só usa a V2 em diante. Acho Será que que eu poderia pagaria até ter, muito mas eles teriam que caro? pagar. Aí pra que vai colocar pra ter que pagar? Será que é porque a China Eu pagaria não gosta do muito avião? caro pra ler um contrato desse. o Pagaria muito caro pra ler um contrato. pagaria muito Ah, e a caro pelo gente- contrato A desse. gente teoriza, mas o que seria a nossa fandom sem teorizar, né? Exatamente. Não teria nem esse programa aqui também. Sim. E se a Toei, depois de perder do Lost Canvas, eles não apertaram o contrato com o Kurumada um pouquinho mais ali? Entendeu? Pra não perder mais coisa. Não sei. Mas não seria uma atitude um pouco sem sentido? Pelo seguinte ponto. O consenso que existe, pelo menos do ponto de vista comercial daquilo que a gente entende, é que o anime de The Lost Canvas, ele não foi bem sucedido. Eu não vou usar a palavra fracasso. Eu vou usar a palavra não foi bem sucedido em território japonês. Beleza. E a gente sabe que a indústria, mesmo agradecendo muito por pegar o dinheirinho de quem tá fora do Japão, não liga muito pro dinheiro pro pessoal que tá fora do Japão. A indústria tá se abrindo agora. The Lost Canvas foi feito num outro contexto. Entendeu? No contexto da Lost Canvas, um mangá como... Eu acho que o Guilherme e o Felipe Mundo CDZ, os dois não acompanham tanto o mundo de mangá. Mas nesse contexto, um mangá como o Kagurabachi, que não fez tanto sucesso nisso no Japão, mas fez muito sucesso com a galera fora, não sobreviveria. Sendo que é um mangá que as pessoas sabem que sobreviveu por conta do público externo, do ponto da galera que eles chamam de overseas, né? Então, exterior, tudo bonitinho e Overseas, tal. isso. Exatamente. Além do... Além mar. Então são contextos diferentes, a indústria tá muito diferente. Não faria sentido, na minha opinião, pra Toei, perdemos da Lost Canvas, mas isso aqui não funciona muito bem. Mas quer saber? Vamos garantir, vamos lá pegar, fazer licenciamento das Mas às coisas. vezes não é questão do Lost Canvas, mas eles poderiam perder o Lost Canvas, pode perder outras obras no futuro. Mas essas outras obras, The Lost Canvas tem uma diferença perante as outras. The Lost Canvas vendeu bem na sua versão em mangá. Vendeu Sim. bem, vários volumes vendendo 20 mil em primeira semana. Sim, isso lá atrás. Lá Só que atrás. talvez esse contrato pode ter sido feito na época do Ômega para evitar problemas que eles nem... futuros, né? Que eles nem iam imaginar. Eles não iam saber que Darkwing ia flopar no futuro. Na mentalidade de 2011. Não, tudo Gente, bem. lá- Talvez só para resguardar mais. sabe o que eu acho? Tô só especulando. Assim, conhecendo um pouco Eles da indústria, amarraram. lembrando um pouco da indústria cinematográfica, até como Hollywood também age, eu não sei se faz muito paralelo com a indústria japonesa, chinesa e afins. Mas vendo o exemplo de Hollywood, por exemplo, tem muitas empresas, tipo a Marvel, por exemplo, a DC também faz isso, contratos de longevidade, entendeu? Contratos que firmam com os autores para garantir, sei lá, 8 filmes de uma vez, entendeu? Para garantir que, daqui a 8 filmes você não vai trocar o nosso estúdio por outro. Você vai ficar com a gente pra gente produzir esses 8 filmes. Então eu imagino que a Toei possa ter feito o mesmo com a Kurumada Pro para garantir Ômega é nosso, Soul of Gold é nosso, Live Action é nosso, Re-Rise of Poseidon futuramente vai ser nosso, Next Dimension vai ser nosso, e assim, contratos já feitos já anos atrás. O pra garantir Rise of Poseidon, longevidade. ele já é da Toei. Exatamente, a marca já tá lá nos bonecos do Sorento divulgado, Entendeu? a marca já tá lá no Toei. Já tá na Toei. Entendeu? E Então, o negócio aí levando nem em consideração- talvez nunca tenha anime. Os Então, caras já levando- compraram direitos. Então, essa pra mim já é a resposta do que o Demian questionou. Mas Essa assim, questão de contrato de longevidade. Pode ser que também isso existe seja muito. exclusivo pro Rise of Poseidon, porque o Rise of Poseidon eles viram como um produto que teria possibilidade de ganhar anime um dia. E aí eles foram lá e compraram só ele. Pode ser também. Tá? Sim, isso acontece muito. É porque eu acho que Re-Rise, assim como o Sandy achou, eles conseguem explorar a imagem do clássico. Então faz sentido, Exato, tem ligação com o clássico. entendeu? Diferente de episódio G, que pelo que eu sei, pelo menos, inicialmente tinha boas vendas, mas sofreu muito com períodos de hiato do Okada. O Okada teve problemas de saúde ao longo da publicação de episódio G que arrastaram muito a obra. E aí a obra acabou diminuindo de tamanho, enfim, são N fatores, é diferente do episódio G, diferente de um Darkwing, de Santi Maria agora, de outras coisas que estão por vir.
Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que no mínimo a atenção e a... Como é que eu digo isso? Essa palavra não existe, beleza? Mas a querência dessas empresas chinesas sobre o Sensei, eu acho que isso deve acender algum tipo de alerta. Entendeu? Porque Sem dúvida alguma. todo contrato tem validade, gente. Ué. Todo contrato tem validade. Se todo contrato tem validade e a Kurumada Pro e a China já tem a sua boa relação de negócios, só tô dando um exemplo. Vamos supor que o contrato entre Toei e Kurumada finalize em 2030. O velho chega lá e fala assim, não vou renovar. E vai pra Tencent. Ele pode fazer isso. Pode, claro que pode. Sim. A gente Entendeu? não tá dando data, né? É. Não tem nada. Isso. Não tem como a gente saber a data, né? Sim, Mas pode. ele pode sim. Ele pode. Pode ser que o contrato entre Kurumada Pro e Toei seja de 100 anos e a gente não sabe. Mas na teoria, entendeu? E outra, existe grana pra quebrar contrato, tá? Dependendo do montante, do interesse, do potencial a ser explorado, grana quebra contrato. Isso em qualquer lugar do mundo. Mesmo os mais bem amarrados. E olha, Entendeu? a Toei já deixou o contrato acabar, viu? Já. Ela já deixou o contrato de outras obras acabarem aí. Acho que, Já. se eu não me engano, o Zatch Bell era da Toei, não era? Era da Toei Animation. Teve uma notícia aí que expirou e os caras não renovaram, não. Sim, e é uma obra que tá com um segundo mangá em publicação. Uma situação bem parecida com o Cavaleiro do Zodíaco, inclusive, que, se eu não tô enganado, o autor, ele agora tem um estúdio próprio. Uma editora própria, um negócio nesse sentido. E ele publica Gash Bell 2. Uma obra bem interessante, Aí, ó. inclusive. O Mas, enfim. Hokuto no Ken era da Toei, mudou também. Ainda tá na Toei, não? Hokuto no Ken? Ah, o remake não vai ser feito Eu pela acho que é Toei, não? Warner. Acho que é Warner, não é? Eu acho que o Hokuto no Ken ainda tá na Toei. Ou o remake não vem pela Toei? Eu acho que não. Não, eu acho que os ovos já não vieram pela Toei. Não me lembrava. Não me lembrava. Felipe veio aí, a gente... Ó, TMS. Oh, muito bem. Grande Nome TMS. proibido. Nome proibido, grande TMS. TMS e Seven Studio. Você tá querendo falar, Felipe? Eu não. Ah, não. O Não, outro mas Felipe. Peraí, o que eu ia falar? Fica tranquilo. A pica do Ki. Eu tava tentando lembrar aqui também questões de outras empresas pelo mundo afora também que tinham contratos bem estabelecidos e quebraram por conta de que outra pagou mais. A gente tem agora esse caso recente da Netflix querendo comprar a Warner, e a Paramount fez uma oferta muito maior que a da Netflix e a Warner recusou. Então tem casos também que eles recusam, tem casos que aceitam. A Warner está praticamente fechada com a Netflix, mas se alguém fizer uma proposta mais generosa ainda, a Warner quebra com a Netflix e vai para outra empresa. Então mesmo acho que se aplica às empresas japonesas e chinesas também, porque a indústria, querendo ou não, cara, os países são diferentes, os costumes são diferentes, mas a indústria é uma só. A indústria tem as mesmas regras independente do país. Então o que a gente fala de Hollywood, o que a gente fala o mercado Netflix e tudo mais, vale para Toei, para Tencent, para tudo, que são as mesmas regras. Então isso que a gente não consegue ir muito além disso, né? Eu Então, acho que... essa questão de contratos e tal Eu bem sei semelhante. que o próprio Kurumada deve ser muito patriota em relação a, assim, eu vou largar a Toei por uma empresa chinesa para fazer Sensei, né? Mas quem que vai dar mais atenção para ele como autor, para as obras dele? Quem que vai dar mais carinho para Sensei, de fato? Entendeu? Eu acho Escolher a dedo. que a gente não precisa ir muito longe, gente. Assim, o Kurumada pode ser muito patriota. Beleza? E acho que por alguns dos mangás dele a gente consegue até ver isso. Ringen Kakeru, Tokozaki e tal. Mas o Kurumada não é eterno. E não é um assunto que nenhum de nós gosta de falar, beleza? Mas fato é, o Kurumada não é eterno, o Kurumada já tem 72 anos. Vai chegar um dia que o Kurumada não estará à frente da Kurumada Pro. E quando o rosto Kurumada se perder e só o nome Kurumada Pro estiver ali, só Deus sabe o que eles podem querer fazer. E volto a dizer, vai ficar cada vez mais difícil conter a avalanche que está sendo a China.
boneco e jogo é só o começo. Pra eles começarem a se meter em anime, é 2 tempos. Porque uma coisa que é estranha pra gente, né? É porque Sensei aqui na América Latina e também no Japão é coisa de velho, Sim. né? Vocês aí são exceção. A coisa é da minha idade pra cima, tá? Eu não sei qual que é a idade do Felipe. 26. 26, o Gui. 28. 28, eu sou o mais velho daqui. Eu tô com O 24. Dami é o mais novo. É. Tá. Eu tenho 34. É da minha idade pra cima. E no Japão é de 40 e tantos pra cima, gente, praticamente. 40 tá sendo generoso. Né? Ó, em 2010 por aí, saiu uma pesquisa no Japão dos os mangás mais populares por idade. Sensei ficou em 7º lugar em 30, 40 anos. Eu me lembro dessa pesquisa. E era 2010, 12, 13, uma coisa assim. Né? Ou seja, essa galera deve ter 40 e poucos e coloca aí 50 e poucos pra galera que leu o mangá e assistiu o anime naquela época. Tá? Então, assim, na China, gente, pelo que a gente sabe, tem renovação de fã. Sim, tem um público jovem que tá consumindo. Então, isso aí não é... Acho que só lá que tem isso. Assim, todo lugar vai ter um pouquinho, mas eu digo em grande quantidade, né? Lá eles conseguem passar muito mais fácil as coisas de geração para geração, né? Imagino eu. Questão de o gosto do pai pro filho, e aí segue a franquia de acordo com a geração. Acho que lá na China é muito mais fácil disso, é mais cultural deles passar essa questão. Não digo nem só isso, mas uma questão que o Felipe falou no início do programa, acho que faz muito sentido, a aceitação deles a coisas diferentes da franquia pode ser maior também. E faz com que esses mangás, por exemplo, tenham um tipo de aceitação que não existe aqui. Não existe na Europa, por exemplo, também. Sabe? O único mangá, fora o clássico, que eu conheço que se dá bem na Europa é justamente The Last Canvas, principalmente na Itália. O Time Odyssey que não é um mangá, né? Isso, que é uma HQ. Mas que deu certo. E são coisas que puxam muito pro clássico, sabe? Que é uma situação muito parecida com aqui. Se não tem esse selo clássico, a galera reclama, e aí existem outras coisas no meio. Enfim, aí acaba sendo um papo um pouco mais amplo, que também dá um programa próprio também. Mas acaba sendo um papo um pouco mais amplo sobre aceitação ou não aceitação de spin-offs, etc. Dá pra perceber que os chineses estão muito mais de boa, mais abertos a mudanças, né? Até porque, cara, eu acho que as pessoas são mais restritas a mudanças porque são mais velhas, né? Tem essa questão da idade. Como os fãs chineses, em sua maioria, são mais jovens, aceitam mudanças de bom grado. Não sei se tem essa questão a Vera também. Você vê que eles são mais jovens, até porque, tem propaganda de chocolate com coisa de Sensei. Entendeu? Lembra, teve o marketing do Snickers, não teve? Na China? Eu acho que teve sim. Uns anos atrás. Você consegue imaginar isso aqui no Brasil? Não. De jeito nenhum, gente. O que teve aqui no Brasil... Só iria agradar os mais velhos. Balas Zung. O que teve no Brasil, no máximo, foi aquelas balas Zung, não foi? Eu trocentos. Mas muitos anos atrás, Qual foi o último álbum de figurinha de Cavaleiro Zodíaco, por exemplo? 2012? Panini 2017. Eu tenho aqui. E, cara, 2017 faz quase 10 anos já, gente. Ué. Tá, pisca, o ano passa, velho. E olha pra você ver, né? Pode falar, Gui. Não, Felipe. Como eu sou professor, né? Sou professor de ensino médio, eu tenho contato com os moleques ali de 14, 17 anos, mais ou menos. E eu me lembro que esse ano, conversando com alguns alunos meus que gostam desse mundo geek, né? Que consomem esses produtos, e eu falei para eles que eu sou muito fã de Cavaleiros, né? Mostrei um pouco a minha coleção para eles, de mangás e tal. E é curioso, cara, saber como é que eles tiveram esse primeiro contato com o CDZ. Não vou generalizar, óbvio que ali era uma conversa com 3 pessoas apenas, mas eles me falaram que o primeiro contato que eles tiveram com o CDZ ali, ainda crianças, foram com alguns jogos. Jogos de PlayStation 2, né, PlayStation 3, não foi nem pelo anime, cara. Eu tenho e por incrível que pareça, um deles falou que ainda nunca tinha visto o anime completo, tal, mas ele consumiu o mangá, por exemplo. Eu Então, tenho um aluno que conheceu pelo jogo isso. da Tencent
mas não conhecia a história, porque ele jogava o jogo, pegava os bonequinhos ali, gostava de alguns designs, mas não conhecia nada da história, porque ele só jogava o jogo, assim. Entendeu? E aí... muito interessante você vê isso, que essa questão da renovação do fandom, né, aqui no Brasil, ela pode vir por outros meios que não necessariamente seja o anime. Mas você vê que... Obviamente que a história, de fato, eles só vão conhecer ou se ver o anime ou se ler o mangá, mas essa introdução não necessariamente ela acontece apenas pelo anime, como aconteceu com a gente, né? Mas olha o Por mais potencial que eu- desperdiçado de ter um monte de gente que você sabe que pode virar fã, mas não consegue, porque eles não conseguem fazer um produto para renovar esses fãs, né, aqui no Brasil. Eu acho que tem uma questão que vai além da introdução desses fãs novos. E aí eu não vou me alongar muito, talvez a gente saia um pouco da pauta do programa. Vai sair do tópico. Mas só pra complementar, eu acho que vai um pouco além de só você introduzir, mas fidelizar essas pessoas. No seguinte sentido, Dragon Ball, e sempre reforço que não estou fazendo uma comparação entre Dragon Ball e Saint Seiya, não é esse o caso. Mas Dragon Ball viveu um momento, também teve um anime ali no final dos anos 80, teve muita coisa dos anos 90, mas Dragon Ball, por muito tempo, teve 400 jogos diferentes que justamente fidelizavam essas coisas. E coisas que fizeram parte de uma cultura, de uma juventude que foi crescendo. A minha geração, por exemplo... Minha também. A nossa geração, de modo geral... Todo mundo aqui. Todo mundo foi fidelizado. Todo mundo lembra de meme, de história que a gente jogou Dragon Ball Tenkaichi 3, de transformação, de coisinha. Que teve também o próprio Dragon Ball Kai, que passou em Cartoon, não sei se passou da Globo, não lembro agora. Vou pegar uma coisa pra mostrar pra vocês. Vai lá. Dessa vez eu não posso rir. Que ele agora avisou. Dragon Ball Kai, eu me lembro de assistir na Band, cara. Então... Passava na Band à tarde. Não só... Teve o Dragon Ball GT, passava na Band também por um tempo. Então, existiram coisas... Dragon Ball teve muita reprise. Dragon Ball teve mais reprise que Saint Seiya, cara. E foi uma coisa que foi fidelizando essa galera ao longo dos anos. Essa é uma questão que sempre é. Por que Dragon Ball fidelizou mais gente do que Cavaleiro Zodíaco? Porque teve coisas e produtos e uma distribuição diferente, não só da Toei Animation, mas das empresas que estavam interessadas aqui no Brasil, que fez com que esse público continuasse consumindo ativamente a obra de diversas formas diferentes. Entendeu? E acho que isso... até hoje, né? Tem filme, né? Tem anime novo saindo na Netflix, tem jogos de console, inclusive, aí entra no ponto do que o Guilherme sempre fala, que seria interessante um jogo de plataforma de Saint Seiya, não apenas pelo jogo em si, mas para que você pudesse chamar a atenção de novas pessoas para fidelizar também esses fãs que estão começando a acompanhar nesse sentido. Perfeito, perfeito. E, cara, na teoria, Cavaleiros tem tudo para uma pessoa seguir dentro da franquia por muito tempo. Os mangás são prova disso, por exemplo. No sentido de material de leitura, talvez tenha mais material de leitura do que outras tantas franquias por aí. Mas não tem o trabalho para isso. Mas talvez, não só a Toei Animation, como o público japonês, como o público europeu e o público latino-americano, esteja recebendo essas coisas de uma forma diferente que o público chinês está recebendo. E, obviamente, acho que tem uma questão aqui. É muito difícil a gente vir aqui e cravar que o público da China se comporta de forma X. Porque a gente não tá na vivência daquela fandom e não consegue acompanhar tudo que tá acontecendo ali. Mas pelo que dá a entender, pelo menos olhando de fora, o tratamento com o Cavaleiro Zodíaco é muito distinto do que a gente vê aqui no Brasil e nos locais. O Gui falou que os alunos dele conhecem. Infelizmente, os meus, não é muito pouquinho, né? Mas meus queridos alunos pesquisaram o suficiente para me dar esse presente de aniversário aqui. Olha, vou mandar um abraço para os meus sim, alunos que me deram esse presente aqui. Que tá até ali na minha parede também. Sensacional, parabéns pelos alunos que tu tem, cara. Parabéns, isso aí é raridade, isso aí. Realmente, sensacional, muito bom. Fica com inveja não, hein, Felipe? Valeu, tá? Fica com inveja não. Muito e vocês bem. já compraram os bloquinhos de vocês, gente? Oi? Vocês já compraram os bloquinhos de vocês? Eu tô no eu vou plano de comprar o meu. Eu vou comprar o Seiya, como eu falei, eu vou deixar não. na mesa do trabalho pra me motivar, me incentivar, seguir em frente. Eu vou comprar o Seiya.
Eu não comprei porque eu ainda tô focando em completar alguns mangás. Hoje, como eu mostrei pra vocês, né, chegou o terceiro volume da HQ. E aí eu pretendo agora em janeiro também completar a coleção do Gaiden The Lost Canvas. Acho que só faltam 5 volumes. E aí eu vou tentar liquidar isso antes de comprar os blocos. O meu bloqueis, eu tive a grata surpresa de receber o primeiro pagamento do YouTube. E aí tô buscando o segundo agora. Quando eu conseguir pegar o segundo, e aí eu tiver juntado um dinheirinho, eu vou comprar um bloquezinho pra mim também. Mas só fazendo um parêntese pro Felipe Mundo CDZ, tô quase completando minha coleção do Gaiden de The Last Canvas também. Fiz uma compra grande aí, até mandei lá no grupo. Não sei se você chegou a ver. Mas agora vou faltar só 2 volumes pra mim, o 15 e o 16. Deus quiser, vou completar essa porcaria aí, finalmente. Eu tenho até o 10, eu tenho do 1 ao 10. Aí falta o 11, o 12, o 13, o 15 e o 16. Eu tenho 14 perdido ali no meio dos outros. Faltam 5, mas já tô todos salvos no carrinho da Amazon. Com certeza daqui pra janeiro chega. Só fazendo a retificação, tô chamando de porcaria porque é ruim não, tá, gente? É porque é uma coisa só que demora. Entendeu? Porque automaticamente os hates nos comentários rolando agora. Não, porque o Gui que edita, esse desgraçado, ele veio com essa de que eu sou o segundo maior hater de Lost Canvas. Eu vou ter a coleção completa do mangá e vou ter a coleção completa do Gaiden. E eu sou hater. Imagina se eu gostasse. Porra! Muito bem, muito bem. Peraí, agora eu fiquei em dúvida. O quê? Se você é o segundo maior hater, quem que é o primeiro? É você, tu nunca viu as edições do vídeo, não? O cara faz parte do canal e não vê o vídeo. Que isso, Felipe? Eu não lembro disso não, ué. Tá lá, pô. Você é o maior hater de The Lost Canvas e eu sou o segundo maior hater de The Lost Canvas. Pô. Os outros aqui com a descrição bonitinha, a gente se fudendo. A gente se lascou. Agora que eu tô sabendo que eu me lasquei na edição, ué. Coisa nova aí pra mim, ué. Perdendo inscritos nesse momento. E puxar o histórico aí de publicações lá no Mundo CDZ, o Guilherme a gente tá fudido também. Realmente começou a aparecer gente nos comentários falando que eu sou implicado com o The Lost Canvas do nada. Eu falei, ué. Olha aí. Tá vendo essa galera aqui? Olha aí. É o Guilherme ferrando a gente, cara. Mas muito bem, meus amigos, muito bem. Algo mais de China pra falarmos que vocês tiveram a sensação de falar? Talvez a gente tenha que fazer um episódio, um remake desse episódio no futuro, hein? Vamos ver. Eu espero que a gente tenha que fazer. É uma coisa a se observar. Eu espero que a gente tenha que fazer. Muito bem. Vamos então para as notícias? Vamos. Bora. Falando então das notícias, pessoal, nós tivemos algumas coisas muito interessantes no mundo de CDC recentemente. Começando pelo menos bombástico, a Bloquis segue o seu lançamento de bonecos de Cavaleiro Zodíaco, onde nós tivemos o Shiryu sendo lançado, o Shura e o Máscara da Morte. Mas eu queria fazer um adendo. Eu não sei se os amigos tiveram acesso às imagens dos bonecos, mas a Bloquis, né, o Guilherme elogiou muito aqui em parte do programa, e realmente tem que se elogiar, mas a Bloquis tá com algum probleminha na tinta da impressora, hein? Porque o nosso Shura tá com o cabelo clarinho ele no boneco. Mas é protótipo ainda, né? Não, é lançamento já. É a versão final. É versão episódio G. E o Aldebaran já veio com o cabelo preto, né? E era a versão mangá e veio com o cabelo preto. Sim. Eu lembro que teve reclamações sobre o Aldebaran, eu lembro disso. E teve reclamações sobre o Shura também, vi algumas pessoas inclusive cobrando respeito da galera, poder fazer um produto bom e tal. Mas assim, problemas à parte, eu admito que o Shura cabelinho branquinho ali ficou maneiro, branco, cinza assim, foi um visual único, visual maneiro, único. Eu compraria, mesmo com defeito. Dessa parte eu elogio o Máscara da Morte, assim, vocês todos aqui sabem que eu sou hater do Máscara da Morte, mesmo sendo canceriano, mas o boneco dele ficou bem bonito pela Bloquis. Eu gostei muito do cabelo prata dele, branco e tal, ficou bem bonito. Ainda mais com as artes que eles divulgaram dele pisando no Shiryu, representando no mangá, né? Uhum. O boneco do Shiryu, ficou muito legal. Eu gostei do Máscara da Morte.
Mas ainda odeio esse personagem, pelo amor de Deus. Tira ele Tô de vendo mim. aqui o boneco do Shura, ficou bem claro mesmo, hein? Ficou, tô falando, Esquisito, hein? tem algum problema na tinta da impressora da Bloquinha aí, velho. Tá com um probleminha. Esquisito. Ou são liberdades artísticas, decisões livres pelo contrato. Vai que, Ah, né? mas- Só Deus sabe. Mas tá aí. No Brasil. Do Shiryu ficou legal, hein? O do Shiryu ficou legal. Do Shiryu Muito ficou legal. Agora, no Brasil, os bonecos já começaram a ser lançados pela Akiba Station, não é? Sim, Já sim. tivemos o lançamento dos bonecos. Se não me engano, acho que por enquanto é disponível o Aioria, o Aiorus e o Seiya. E não lembro se o Mu tá disponível também. Mas, Acho que o Mu, a primeira leva de Golds, né, deve estar disponível lá. Eu posso entrar agora aqui, mas eu acho que a primeira leva de Golds, que é o Mu, Milo e a Iolia, tá disponível, hein? eu acho que o Aiorus já tá disponível lá também, porque eu me lembro de ter Não, visto em Aiorus- pré-venda. Sim, o o Seiya, o Milo, o Aiolia. Deixa eu ver o Mu. O negócio é que você pesquisa no site aqui e não Mas- fica um Mas seguidinho do outro. pela Champion Class ou pela aquela linha mais baratinha? Champion Class. É tipo o Class, Ó, top. O Mu eu não tô vendo aqui, não. Então, bom, de qualquer Não tô vendo forma, tem alguns dos bonecos aí disponíveis pela Akiba Station, mas fica a recomendação pessoal aqui do Damião. Vai na AliExpress que o preço tá melhor, tá? Recomendação aqui de amigo. eu e vocês, beleza? De outra notícia. Esse contraste. Oi? E tem gente que não tem Ou a paciência loja, de comprar na Ali, né? Tem gente que não tem paciência, que demora muito pra chegar. Mas o preço compensa, na minha opinião. Você ia falar alguma coisa, Felipe? Mundo CDZ, desculpe. Não, eu perguntei, mesmo com a taxa, o preço fica melhor, porque o ali é internacional, né? Fica melhor, pior que fica melhor. Entendeu? E acho que é uma. Vem de um modo melhor, vem produto mais bonitinho, original e tal. Mas enfim. De outras novidades, acho que a grande novidade, o grande anúncio, né? O suposto grande anúncio que ia acontecer. De Cavaleiros do Zodíaco, nós tivemos a Champion Red em comemoração aos 40 anos de Saint Seiya, que foi uma edição muito legal, muito interessante. Tivemos várias matérias dentro da Champion Red, tivemos uma cronologia de Saint Seiya, então de tudo que aconteceu nesses 40 anos. Algumas coisas foram ignoradas, outras coisas foram consideradas, bem interessante inclusive isso. Eu e o Felipe a gente acabou conversando um pouco mais sobre. Tivemos o lançamento do segundo capítulo do Saint Seiya Den. Tivemos um novo capítulo de The Lost Canvas, que vai ser o primeiro de uma pequena serialização de 3 capítulos. Então teremos Lost Canvas em janeiro e teremos Lost Canvas em fevereiro também. Perfeito? A história de The Lost Canvas tem a Pandora como protagonista da história, se passando no pós-Hades, no pós-Guerra Santa. Nós vemos o encontro dela com a Espectro Cris de Cetus, que aparece lá no Gaiden do Aspros, que é o Gaiden número 12, se não estou enganado. Perfeito? E aí a série vai continuar a partir disso. Tivemos também Santia Show Memories, onde tivemos a personagem Erda como a protagonista da história. Lembrando que nós já tivemos também no mês passado a história da Katia de Kurou Boreal, e em janeiro teremos mais um episódio do Santia Show Memories também. Agora, muito legal, muito interessante tudo isso, beleza, ok. Considerações rápidas sobre o Saint Seiya Den 2? Olha, grande Isso é um anúncio, tema- depois tema do 2 bom, e o hein? 3. Tá? Olha, eu tenho que me gambar aqui, né? E já até Eu vou ser sei. muito- Eu Lá vem. vou ser muito chato, mas eu falei que o chapéu ia ser pego pelo Seiya. Eu falei em várias lives aqui, tá? E eu vou falar isso até dia 12 de março. Ó, pegou o chapéuzinho lá, tá? Agora eu não sei se ele vai devolver agora ou se ele vai devolver depois, O miserável é merda! tá? Ó, Agora, gente, falando sério, independente do rumo que vai a história, eu queria que essa história estivesse acontecendo dentro de uma serialização, tá? Eu não estou satisfeito com... a história está indo para o rumo que eu defendo, inclusive, tá? Que eu sempre defendi. Só que eu não estou falando disso. Eu estou falando da história ser lançada dentro da serialização e não fora da serialização. Porque fora da serialização a gente fica meio perdido, a gente fica sem saber o que vai... Como que... o que esperar, né?
meio sem rumo, né? Eu vi japoneses dizerem, gente, é claro que parece que às vezes eles são mais besta do que a gente, né? O japonês no Twitter falando o seguinte, fala alguma coisa só pra ver se eu tô ouvindo vocês. Alô, 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 alô? Alô? Sim, sim. Porque eu achei que eu tinha chutado o negócio do fone aqui. O japonês falou assim, nossa, Sensei acabou, mas é legal ver esses capítulos especiais de vez em quando. Como se ele não estivesse esperando que vai ter uma serialização, que vai continuar, que vai ter uma nova história, né? Tem gente lá no Japão que realmente não espera que tenha. Eles acham que, de vez em quando vai ter aí um especialzinho, entendeu? E não é legal que as pessoas tenham essa ideia. As pessoas têm que entender e têm que saber oficialmente que Saint Seiya está num arco serializado. Independente, vai direto pro Olimpo, não vai ser dramático, vai ser Ares, vai ser... Mas tá serializado. E eu acho que precisa disso. E que principalmente Saint Seiya não acabou. Precisa. Por favor. E depois do 3 a gente tenha a oficialização da serialização. É isso que eu quero. Tá? E vai acabar acontecendo o que ele fez com um Final Edition, né? Ele vai pegar essas três partes aí do Saint Seiya Ten e vai compilar tudo dentro desse novo arco que ele vai fazer. Muito provavelmente esse é o caminho que vai acontecer. Mas olha, nem isso a gente consegue ter certeza. Na época do episódio 0, a gente teorizava que ele ia juntar um monte de capítulo e fazer um volume só. Ninguém sabia da Final Edition. Isso. Naquela época. Aí ele veio com a Final Edition. Já imaginou? Imagina o seguinte. Se o Kurumada anuncia a serialização, mas ele fala que o Saint Seiya Den vai ser publicado num volume especial 16, volume 16 de LD, relançado, com o Saint Seiya Den. Não gosto disso, não. Não. É sacanagem, pô. Eu comprei um sacanagem, eu sei que é sacanagem. Eu só tô falando que a gente tá tão perdido sem saber como que isso vai ser feito, que isso é possível. Sim. Só antes de eu falar, eu vou pedir pro Guilherme falar, que eu acho que ele tá tentando falar um tempinho, aí eu venho pra poder falar um pouquinho em cima disso também. Não, fique tranquilo, meu amigo. Já falei, essa pica pra editar do Gui. Se preocupe com isso não. Pode ir. Pra deixar claro pra galera, o outro Gui, tá? Que não está aqui, é do CDZ Verso, tá? Não sou eu. Mas eu queria dar um complementado no que o Felipe do Mundo Seiya falou, que o Seiya pegando o chapéu e tal. Cara, vendo pela personalidade dele, que ele adora desafiar regras, todo né, desse jeito, ele vai subir o santuário pra entregar o chapéu pra ela, ele vai perseguir ela, até porque ele ficou curioso sobre quem é ela. Ele sentiu uma coisa diferente ali quando ela passou, deve ter sentido, né? Deve ter um foco nisso depois. Então, sei lá, que uma centelha de cosmos se sentiu ali no passar deles, né? Talvez numa versão em anime dramatizem mais esse ponto. Mas eu tenho por mim que ele vai subir o santuário no Den 3 para se encontrar com ela, entregar o chapéu para ela, e talvez ali ele recupere a memória de alguma forma. Talvez em contato com o próprio santuário, vendo o Coliseu, talvez falando com a própria Saori. Olha aí, olha a margem que dá para 1000 coisas ali acontecerem no Den 3. Ou no 4. 4 seria um terror, né? Mas em cima disso, dessa fala que o Felipe falou, muito interessante o amigo ter citado esse ponto, porque no momento que a gente tá gravando isso aqui, só pra deixar claro, pessoal, estamos gravando isso no dia 22 de dezembro de 2025, beleza? Isso aqui provavelmente só sai em 2026. No momento da gravação desse vídeo, eu estou editando um vídeo que vai ser essa semana agora, justamente falando, né, fazendo uma análise de como a história tá vindo desde o epílogo de ND até o final do Saint Seiya Den 2. Então, o que o Kurumada tá querendo contar. E no vídeo eu falo exatamente isso que o amigo falou. Eu inclusive mudei muito da minha opinião depois de ler tudo bonitinho pra poder fazer o vídeo e tal, sobre o segundo capítulo, que eu não tinha gostado muito. Mas é muito ruim que a gente receba capítulos a conta-gota. E é muito ruim que o Kurumada repita a estratégia do início de Next Dimension. Porque o início de ND, ele acontecia no momento em particular. Um momento que ele tinha uma outra serialização quinzenal na porta dele. Nesse momento, não tem com que ele dividir a atenção com o Saint Seiya. Então, tecnicamente falando, não há justificativo pra gente ter que ter tanta demora entre capítulos assim. Então, eu realmente espero que o Kurumada
faça a serialização, que depois do Den 13 a gente tenha um anúncio e isso comece a acontecer o mais rápido possível. Porque eu acho que mesmo... E da mesma forma que o Felipe falou, é a parte da história, a parte de enredo. Eu posso gostar do enredo, mas a experiência do fã, ela acaba sendo frustrante por isso. E isso impacta em como a pessoa lê o enredo, porque eu acho que impactou em como as pessoas leram Next Dimension, por exemplo. Sim. Então... A pessoa não lembra direito. Exato. Então, assim, isso precisa mudar. Essa é a minha crítica mais forte ao Kurumada. E eu sou muito conhecido por ser um grande Kurumadete, assim como o Felipe. A gente passa pano pra tudo que ele faz, aparentemente. Mas nesse ponto a gente tem que criticar. Entende? Felipe, você tem alguma teoria aí? Eu vou falar a minha aqui. Necessariamente. Eu só tenho um ponto que eu gostaria de falar, porque eu só consegui ler hoje, né? O Santos, eu tenho 2, vida de professor, né? Corrido pra cacete. Mas enfim, naquelas prévias que a gente teve antes, né? E inclusive a gente discutiu aqui em episódios passados, onde a Athena aparecia com a armadura dela, ali eu achava que de fato ela ia para a ação, entendeu? De que de fato a Athena tinha voltado e de que agora vai. Mas, pô, era só uma entre aspas, uma imaginação, né? É só o Aioros recordando ou fazendo com que ela recordasse o que ela era de fato. E depois a gente viu que ela só estava ali relembrando algo. E isso foi um pouco decepcionante para mim, né? Porque eu esperava que esse capítulo de agora ele fosse de fato pontapé inicial para algo maior. E aí eu descubro que vai ter outro ainda no próximo ano e... Eu acho, tá? Eu escrevi isso aqui no fórum CDZ para registrar, até para me zoarem também, se eu errar, tá? Então, tá liberado. Den 3. Seiya vai atrás da Saori e a encontra no pé do santuário. Seiya devolve o chapéu, sentindo uma familiaridade ao falar com ela. Então pergunta o que ela faz naquele lugar abandonado. Saori diz que não há ninguém ali além dela. Seiya se despede e diz que está procurando uma pessoa. Saori diz que espera que Seiya encontre a pessoa que ele está procurando. Fim do Senseiya Den 3 e anúncio da serialização. É isso aí. Você sabe que esse momento é a cena final de Prólogo do Céu. É isso mesmo que eu tô falando, pô. É isso aí. A serialização vem depois disso aí. Puta que pariu. E aí o Kurumada revela que Den é Tenkai Ren. Eu acho Absolute que... Kurumada. Vamos ver. Cara, o que o senhor Demi Tempest, vulgo eu, ia ter que ouvir de gente te dizendo que o Kurumada está se autocopiando é uma sacanagem. Então eu espero muito que o mestre não faça isso. Pelo meu bem. Não é nem pelo bem dele, é pelo meu bem. Ele tava falando, eu tive a mesma sensação. Parece que a gente deu um loop e voltou pro início da história novamente. Pô. Mas o plano do Kurumada não vai mudar. Ele vai fazer isso. Tô falando pra vocês, tá? E vamos ver aqui se esse momento... Falta pouco pra gente ver. E aí eu imagino que a serialização vai mostrar os outros personagens. Shiryu lá nos 5 Picos, né? Mas aí eu imagino capítulos normais, não de 8 páginas. Sim. Claro, claro. Aí capítulos normais. Shiryu lá nos 5 Picos, né? Até porque esse Den é nítido que é só um prelúdio da nova saga. Então, assim, como um prelúdio, o Kurumada se sente na liberdade de fazer poucas páginas. Só pra contar uma historinha aqui e ali e dar o pontapé pra nova saga. Mas aí que tá, essa parte da perda de memória, vamos lá. Nós ainda temos os outros protagonistas para recuperar a memória. Mesmo que o Seiya recupere a memória agora, tá? Eu não acho que vai. Mas mesmo que ele recupere a memória agora, tem todo mundo para recuperar a memória. Vai gastar um cadinho aí de página de capítulo. Essa parte, ele vai chamar de Tenkai Ren? Ou ele vai fazer outro mangá com outro título? Eu honestamente tenho pensado que ele vai fazer um mangá novo com outro título. Eu acho, assim, é muito divertido a associação de Dancer ter Kai-Ren e tal, mas eu não consigo acreditar nisso. Não consigo acreditar que existe esse jogo de palavras, não porque o Kurumada não é capaz de fazer isso, não é isso. Mas eu já falei isso com ele várias vezes, o velho nunca foi bom pra título.
Ele fez uma sequência chamada Ring Nikakeiro 2. Entendeu? E que deveria ser Sensei deveria ser Sensei 2, na minha opinião, no Next Dimension, porque o nome do Next Dimension é horroroso também. Eu acho que ele vai fazer algo diferente. Saga de Hades, porra. Então, porra. Acho que vai ser um nome diferente, acho que tem que ser um nome diferente. Até porque se a gente for analisar, a gente vai ter o terceiro capítulo do Dan agora. E devem ser 8 páginas de novo. 8 dá um capítulo de 24 páginas. Bonitinho. Então seria um capítulo introdutório, todo bonitinho, pra gente ter o início de serialização. Eu acho que faz sentido. E acho que faz sentido que troque sim o nome do mangá. Entendeu? Porque se for o nome do mangá Sensei Tenkairen, eu vejo que não cabe. Tipo assim, você tem Sensei Tenkairen e 2 volumes de arco de perda de memória. Não me parece que o título vai transmitir o que o mangá é no começo, entendeu? Aí não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vocês leram como é que chama? A descrição do ND na Champion Red? Não, fala aí pra gente. Que ele fala de continuação real, né? Não, essa não. Não, então não li. Eu acho que eu comentei com você, ué. A história de Seiya, uma narrativa que começa com Aiolos e termina com Aiolos. Sensei Next Dimension, a lenda de Hades, foi concluído em julho de 24. O último quadro do capítulo encerra-se com a mensagem deixada por Aiolos. O significado disso é profundo. Sentimentos de Aiolos por Atena foram confiados aos futuros cavaleiros. E esses sentimentos foram concretizados por Seiya e os outros. Embora a batalha de Seiya e seus amigos termine, a mensagem anuncia que os sentimentos de Aiolos estão sendo passados para a próxima Atena e para a próxima geração de cavaleiros. Esta mensagem pode sugerir que uma nova lenda dos cavaleiros está para começar. Não pesca. Não faz essa sobrancelha e ponzol, não, Guilherme. Não vai ser ômega 2. Eu sei o que está passando nessa sua cabeça. Eu lhe conheço. Como diz o Vanderlei Luxemburgo, te conheço como pessoa. Como cidadão. Eu conheço você. Vocês não têm medo disso aqui, não? Não. Zero. Pra mim, tem aí Jabu de Escorpião. Pra mim, isso tá falando claramente sobre o Seiya mesmo. Não acho que tá falando de outras Tudo coisas. bem. Eu também acho, mas eu tenho uma pontinha de receio aí de ser um mangá. Imagina se a luta contra o Olimpo não seja, que não for só com esses personagens, mas também com uma futura geração de bronze participando. Eu acharia muito foda, eu acharia muito foda. Mas eu acho que o Kurumada não consegue escrever um mangá com tanto personagem, tá? Mas não, gente. Então, eu acho que tem essa questão, iria se arrastar muito, teria que ter um desenvolvimento diferente para muitos desses personagens novos, para eles não serem mal utilizados. Não faz sentido você ter uma guerra com o Olimpo. Por isso que eu sempre fui muito contra, já tive muitas brigas com isso, sobre ter um time skip em Saint Seiya. Não faz sentido ter um time skip pra gente ter algo envolvendo o Seiya e os outros na mão do Kurumada. A menos que e não vai acontecer isso, porque ele já falou que ele vai trabalhar até morrer. Mais recentemente ainda, inclusive, ele falou, se tem gente com 90 anos desenhando, eu posso também. A menos que no final do Dan ele fale assim, rapaziada, estou largando a caneta, o rapazinho X aqui vai desenhar e fazer tudo, e eu vou estar só supervisionando. O velho não vai fazer isso, cara. A gente vai saber se teve time skip muito em breve. Quando o Shiryu aparecer... com o Shoryu, né? Se o Shoryu é um menino ou se ele ainda é bebê. A gente vai saber bem rapidinho. Não, exatamente. Time skip no sentido de ter passado um tempo deles ali vivendo a vida normal, ok. Mas time skip até uma nova geração de cavaleiros, pra mim não faz sentido. Eu acho que 5, 6 anos é possível. Não, é possível, entendeu? Mas acho que não faz sentido uma nova geração de cavaleiros por N razões. Até porque Vamos fugir da pauta do programa. Eu acho que não então, só condensando aqui rapidamente. Só condensando aqui rapidamente. Não, dos spin-offs só deixamos no ar, porque a gente não teve como ler ainda direito. Mas só deixando só pra finalizar, não faz sentido ter uma nova geração de cavaleiros, até porque parece que o poder de Atena sobre o santuário também muito diferente, né? Mas no off aqui a gente pode conversar sobre, beleza? No off a gente pode conversar sobre. Então só pra concluir essa notícia, pessoal, pra gente não alongar muito, que estamos com 1h17 de gravação, Sensei Aden retorna na edição do dia 12 de março de 2026, beleza? E vamos ver quais são os rumos da franquia. Fale, Guilherme.
De fato, finalizando esse assunto, eu queria falar aqui, mas já estão finalizando, mas beleza, vou soltar mesmo assim. Eu acho que faz sentido um pouco ter uma nova geração ao lado dos clássicos para subir o Olimpo, porque o Olimpo são vários deuses. Por mais que os 5 já estejam no nível de acima de um Cavaleiro de Ouro, já tenham invocado armaduras divinas, estão do lado de Atena e tal, mas ainda assim são 5 cavaleiros. Não tem mais Cavaleiros de Ouro para dar suporte, não tem Cavaleiros de Prata, são só os 5 e Atena. Eu não acho que só eles vão dar conta do Olimpo se chegar a ponto de uma guerra ao Olimpo. Então acho que essa é a brecha para trazer gente nova. Eu só queria dizer isso. Pode falar, Felipe. 5 não. Errou a conta aí. Lembre-se que tem. Aí você vai falar, mas eles não servem pra nada. Não subestime os Cavaleiros de Bronze secundários. Esses aí estão mortos, só esqueci de enterrar, Felipe. Que isso? Eu quase peguei a faca aqui. Cara, esses aí. E ainda temos Marinha e China, hein? Aí tudo bem. Aí tudo bem. Beleza. Aí tudo bem. Aí realmente temos um ponto de atenção. Marinha e China, sim. Até porque as duas são fortes de verdade, né? Sim. Mas enfim, muito bem. Vamos encerrando a pauta de hoje. Falamos sobre China, falamos sobre Dan. Teve até uma discussão dentro da discussão. Tivemos muitas coisas aqui, beleza? Vamos finalizando o programa. Meu povo, vocês vão estar vendo isso no pós-2026, mas espero que tenham passado um bom Natal, boas festas, que continuem nos acompanhando também. Muito feliz desse projeto estar dando segmento, a gente conseguir fazer isso se tocar pra frente. Estamos com mais de 300 inscritos no YouTube, então estamos atingindo marcas que são muito legais e muito importantes para nós. E se Deus quiser, 2026 será um ano diferente, não só para nós individualmente e nossos projetos, então a página Mundo CDZ, o CDZ Verso, o Mundo Ceia e eu, Damian Tempest, mas será um ano diferente e com coisas novas também, que podemos conversar sobre isso, para o nosso querido e amado Conselho de Atena também. Tá bom, meu povo? Então, muito obrigado pela companhia, por estarem com a gente aqui mais uma vez. Deixa um like, manda esse vídeo pros amigos, hype aí se você tiver a opção de hype no celular e vamos pra cima. Beleza, meu povo? Mas é isso, grande beijo, grande abraço, vemos vocês por aí e valeu! Tchau, tchau, gente!